Hoje começa um projeto que nasceu de muitas conversas, muitas risadas, cafés e outras bebidas mais, e trouxe a gente aqui para bater um papo. Eu sou Sandra Buquerque e estou aqui com a minha grande amiga Liana Pinheiro. Sandra, não fala em muitas conversas. Isso surgiu de várias horas conversando, vários papos. E o pior é quando a gente fala e a pessoa escuta. E eu fui falar que a gente queria brincar disso. E essa louca faz tudo acontecer. E o mais importante, gente, a gente trouxe para vocês as nossas experiências com relação à nossa profissão, à nossa vida pessoal, as nossas percepções, a nossa maternidade, nossos relacionamentos e de forma muito despojada, muito tranquila. Afinal de contas, nos nossos papos é sempre assim, muita verdade, muita sinceridade e peito aberto para encarar a vida. Então hoje a gente trouxe um assunto muito especial para vocês, que é falar sobre ser professor. Sobre essa coisa que nasce, a gente sabe bem de onde nasce do fundo do peito, da cabeça, da vontade de trabalhar, da vontade de perpetuar, eu acho, as coisas que a gente faz, botar pra frente, ensinar, para que façam cada vez melhor, né? Exatamente. E o que é importante? Por que a gente tomou essa iniciativa de trazer as nossas percepções? A gente vem vivendo um momento muito diferente dentro da odontologia, com diversas ondas, não é? Onde as pessoas acham que ser professor é simplesmente falar para outro e mostrar aquilo que sabe, mas às vezes nem sabe tanto. Então eu queria começar, Liana, perguntando para você, né? A gente fez aqui algumas questões que a gente já percebe que as pessoas, até os nossos alunos, questionam, né? Então vou perguntar logo assim de cara para você. Você sempre sonhou em ser professora ou a docência aconteceu na sua vida? Eu tive uma presença materna muito forte. Minha mãe sempre foi um caso a ser estudado. Vocês falam que eu sou, mas ela também, porque eu não consigo entender como é que ela conseguia ao mesmo tempo administrar trabalho, casa, marido, minha avó, e ela parecia estar sempre presente. Hoje, quando eu conto as horas que ela trabalhava, que era um emprego de manhã, um emprego à tarde, um emprego à noite, ela lecionava em vários lugares. Então isso já me mostrava assim, eu meio que fazia uma associação, professor, para mim não era aquela coisa do professor, é uma coisa mais ou menos, não, para mim, professor era aquilo ali, que era legal pra caramba, que ela não tava. Quando eu tava, ela dava um jeito de estar comigo, com a minha irmã, então aquilo ali para mim já era um exemplo de coisa que dá certo. Passando isso, eu tenho um episódio onde eu ia muito, eu nadava na Gama Filho, fazia ginástica olímpica, sempre fiz tudo que é esporte ao mesmo tempo e via minha mãe lecionando. E ela eu lembro, lá na Gama Filho tinha um quadro assim enorme e ela desenhava com era giz, né? A giz, ela tinha caixa de giz colorido, então ela dava aula de embriologia e ela conseguia fazer aqueles desenhos todos do processo evolutivo desde a fecundação. Era uma coisa mais linda do mundo. O quadro, no final, dava vontade. Professor artista, se tivesse naquela época a tecnologia que tem hoje da galera filmar gente, seria assim a coisa mais linda do mundo. Então eu lembro que eu ficava da última fila e eu ficava olhando aquilo assim e a minha mãe falava, filha, eu faço o que eu gosto. E ela não precisava falar. Porque eu de lá da última fila, antes de esperar minha aula, não, aquilo me absorvia. Aquilo ali era um encanto. E o mais legal é que os alunos falavam, nossa, ela é braba, ela é difícil, ela é tal, ela é... E falavam, tua mãe é muito difícil, nossa, é dificílima a matéria. E eu sabia que ela dava um monte de nota baixa num monte de gente. E ela falava, não, porque ele tem que saber. E, paralelo a isso, os alunos, reconhecendo ela em passeio, shopping e tal, falando, ai, minha professora. E, ao mesmo tempo, ela ganhando um prêmio atrás do outro. Olha como é que vai marcando a vida da gente. Porque todas as turmas que terminavam, ela era homenageada, só que ela era uma professora de embriologia, de ciclo básico, de medicina, que tem 6 anos. Pegava ela no ciclo básico, ela reprovava e o aluno fazia de novo e o aluno entendia como ele precisava daquilo. Histologia, ela era professora de histologia, é aposentada, né, de histologia em embrio. Então, assim, era aquela loucura daquele povo reprovando ela dura e tal, e homenageada e todo mundo amando. Até hoje a gente encontra ela encontra aluno e fala, professora Nádia. Então, o ensinar para mim já entrava
Na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea como uma coisa linda, ponto. Eu fui atleta a vida inteira, então todo mundo apostava as fichas de que eu ia treinar, ia seguir carreira, ia ser atleta. E eu gostava de botar aparelho na boca, gostava de fingir que eu usava aparelho. Então, assim, era uma coisa meio que natural, só que paralelo a isso, a minha mãe fazia, na época acho que era mestrado na USP de São Paulo, então também ela trabalhava, pegava o carro, ia para a USP, não tinha celular. Nada disso, não tinha nada disso. Se o carro enguiçasse, ia ficar no meio da estrada parada. Então, assim, ela levou a vida dela de uma força, de uma coisa, de uma genialidade nesse momento em que ela estudava de madrugada. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era nova, acho que eu estava antes de pré-vestibular e tal. Eu sentava e eu ficava fazendo planta de casa. Aí ela falava, eu quero um banheiro assim, eu quero um apartamento de tantos quartos. E eu planejava aquilo ali. Então, assim, era multitarefa já, né? Aí fazia massagem dela de madrugada pra ela ficar acordada e tal, estudando. Então, assim, aquilo não estava definido. Eu vou ser professora. Não. Eu vou ser atleta. Não. Mas o dentista era um troço que estava... Já estava no sangue. Já era uma coisa assim de olhar para a boca das pessoas. Eu lembro, na época de Gama Filho, da minha mãe, vindo um aluno assim, para falar com ela no carro, eu estava no banco, e aí baixei o vidro, né? O aluno falou, quando ele saiu, eu falei, mãe, esse garoto tem a mandíbula pequena e tal, e falei o diagnóstico todo. Já classificou, qual era a classe. Já era ortodontista. E engraçado que, quando eu fiz... Aí estava na faculdade e tal, eu acho que eu já falava alguma coisa... Na faculdade, na minha vida, eu fui seguindo, estudando e fazendo, ao mesmo tempo competindo e tal. Quando cheguei no pré-vestibular, fiz engenharia química para testar na PUC, passei em 4º lugar. E aí fui me inscrever para o vestibular, me inscrevi em odonto. Passei em... Acho que química foi 4º, odonto foi 2º, foi alguma coisa assim. Aí passei, entrei muito novinha, eu estava com 16 para 17 anos. Comecei. Não estamos aqui para falar nisso, mas comecei. Só que eu gostava tanto daquilo. E no meio da faculdade, eu era maior puxa-saco de professor. Eu acho que eu já curtia tanto essa coisa do professor. Pelo exemplo de dentro de casa, transferia de alguma forma para sua mãe. Eu acho que sim. Então, todo professor, para mim, era um ídolo. Eu amava, eu queria puxar saco. Eu cansei de carregar as bandejas de slide do Mondelli. Ele nunca... Ele falava, tudo bem. Eu lá com as bandejas dele. E eu vinha ser amiga do Mondelli depois de burra velha, em evento da Academia Brasileira. Mas ele era um ídolo para mim, professor. Eu tive uma professora de endo. Meu Deus do céu, eu encontrei ela outro dia, eu quase matei ela de susto. Porque eu agarrei ela, agarrei tanto da minha vida. Porque eu, no 4º período, acho que a gente teve uma greve, e ela gostava muito de estudar hidróxido de cálcio e tal, e eu falava muito bem inglês, por conta das competições, fazia inglês quando era pequena e tal, aquela loucura. E a professora me pegou para falar inglês para traduzir uns textos, porque não tinha essa facilidade da galera, de texto era na biblioteca, pegava, traduzia, e aí eu fazia uns trabalhos de hidróxido de cálcio, não sei o quê. Ali, ela já me pedia para explicar. E o que eu acho engraçado é que quando você sabe muito uma coisa, o explicar para você é natural. É muito tranquilo, né? Vira a história da tua própria vida. E pelo que você está me falando, assim, a sua paixão pela odontologia, a gente, pelo menos isso acontece comigo, a gente gosta tanto que quer que o outro goste também. E aí a gente começa a querer incentivar de alguma forma e falar para as pessoas, olha só, isso aqui é muito legal, olha só. Eu lembro, né, quando eu te assisti alguns anos atrás... num CIORG, né, que é um congresso internacional que tinha aqui no Rio. O CIORG. E eu fiquei encantada com a sua forma de ensinar, a sua forma de colocar a ortodontia. Eu ainda era ortodontista, né, que ainda estava ali engatinhando. Depois eu larguei mesmo a orto e fui para implanto. E a sua forma era uma forma muito fluida. Assim, não só fluida, muito visceral. É uma paixão, é uma coisa dentro muito. E eu acho que isso facilita muito o aprendizado de quem está querendo, né, está começando. Mas eu acho que é por isso. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu queria explicar para o meu paciente, eu já era uma grande vendedora sem saber, porque eu queria explicar para o meu paciente o
que ele estava sentindo, o que ia fazer. Os porquês. E olha bem, Sandra, me deixaram com a caneta na mão, caneta de reto, projetor, tinha umas divisórias brancas. Eu desenhava as divisórias todas para explicar para o meu paciente a restauração, o que era ponto de contato. Então eu me divertia ali. E aí, aos poucos, os pacientinhos pequenininhos começaram a... Deixa eu ver o que é isso, eu vou ser dentista. Eu falava, vem, tem uma professora, uma doutora que foi minha aluna, que a gente chama de Paula McDonald, porque na época ela era tão eficiente, ela era uma paciente minha. E ela ia lá pro consultório na época para limpar os instrumentais, para pagar o tratamento dela. Olha que legal. Ela hoje é uma grande ortodontista, ela é incrível, é assim, absurda de boa. E nessa época em que eu era a professora dos pacientes. E justamente eu comecei a dar aula dessa forma, porque eu tinha um monte de alunos que eram meus pacientinhos e que eles às vezes não tinham condições de pagar, mas eram... Um consultório em Vila Isabel, muita gente vindo das escolas e tudo. E podia pagar, pagava, não podia pagar, não pagava. E eu não tô nem aí. E aí eu ia tratando todo mundo, só que aí quem não podia pagar me ajudava. E aí me ajudavam a servir café, me ajudavam a ficar lá dentro. Era diferente, era uma outra diferente. Odontologia, a gente viveu muito isso. 40 anos atrás a gente viveu muito isso. Então, o engraçado é que essas pessoas foram crescendo comigo até que um determinado ano eu fui fazer uma pós-graduação no exterior. E fui para Portugal e me falaram, não, Portugal, que coisa que você dê, Portugal. E eu falei, oi? Qualquer coisa? Eu falei, não, peraí, não é assim qualquer coisa. Não, esse trabalho aí que você apresentou, que era uma aula de cefalometria, que era o estudo, né, para quem está assistindo não sabe, o estudo da pessoa assim, em lateralidade, só para você ver tamanho de estrutura óssea, relação da maloclusão, enfim. Fui dar uma aula dessa nos Estados Unidos e foi um bafão, porque tinha um professor que era o dono do curso, que era o Dr. Roth, que era mega top, master plus, era o número 1 no mundo em termos de indústria e tudo, né? E aí eu fui dar uma aula e dei a aula de cefalometria e ele me perguntou não sei o que, eu falei, aí ele perguntou mais outra coisa, aí ele disse que era não sei o que lá, e eu falei que era sim. Eu saí de lá desse tamanho. E aí um professor me chamou para dar aula. Dar essa aula lá, em Portugal. E tá bom, eu vou. E aí depois ele falou para mim, não, mas olha só, é 1 semana de aula de ortodontia. Falei, 1 semana. 40 horas, tá. Pode deixar comigo. Gente, eu não tinha uma aula montada. Eu não tinha nada. Eu tinha aquela aula de cefalometria que eu tinha dado. Sem contar que a gente naquela época não tinha... Não. Não tinha Gama, não tinha chat GPT. Não, que chat GPT? Não tinha. Monte os slides. Não, e era aqueles... Como é que chama? Os slides eram feitos... Já estava no PowerPoint, querida. Já estava? Eu sou dessa época ainda, oh, meu Deus do céu. Pois é. Sabe por quê? Sabe quem aprendi? Minha mãe. Ai, que legal. Então ela também te influenciou nessa coisa de... Minha mãe tinha projetor de aquele que botava no teto assim. Era um da Sharp. Pô, a gente olhava aí, ela ia para a universidade com um computador, um notebook, laptop, como é que chamava aquilo, dessa grossura, assim, um tijolo. Ela foi a mulher que então trouxe diferença para o negócio. Aí quando ela fala assim, né? Ai, tô com uma dificuldade nesse celular, me dá vontade de dar 3 tapas na cabeça dela. Fala, meu Deus do céu, não, você é top master. Trouxe tudo isso, mas voltando, levei lá, fui, montei. Nesse momento eu tinha 40 horas. Já que falaram que qualquer coisa que eu desse, falei, qualquer coisa nunca alguém vai ter de mim qualquer coisa. Ou vai ter o meu melhor, ou não vai ter nada. Sandra, essa até Paula que eu falei agora, na época as crianças eram pequenas, Júlio estava com 1 ano, Henrico estava com 3 anos, então isso foi em 97. Mentira, Júlio estava bebê. Nasci em fevereiro, eu fui em outubro. Nossa! Fui em outubro. De 96. Ela nasceu em 96, eu fui em 97. Ela estava com 1 ano e pouquinho. E aí lá fui eu para montar a aula de Portugal. O que eu comecei? Eu comecei o que a galera está começando hoje.
O que Sandra está falando como o nosso objetivo de mostrar aqui. Eu comecei. Eu tinha que dar aula. Eu não tinha mestrado ainda. Eu estava fazendo uma pós-graduação no exterior, já tinha especialização de 3 anos, com aula 2 vezes por semana. Ainda tinha metade do expediente de um dia, então era quinta inteira, sexta inteira. Aula demais. Então, sou dessa época. Estava fazendo curso lá, mas não tinha mestrado ainda. Mas eu sentei e eu falei assim, o que vai ser o meu curso? A primeira coisa, o que eu vou dar? O que eu quero passar para eles? Porque se eu tenho 40 horas, eu tenho que valorizar cada segundo. Cada segundo, né? Para tentar mostrar de A a Z. Então, a primeira coisa que eu fiz foi aquele panorama geral do que eu queria. E a partir dali, olha, eu quero mostrar ortodontia, que é necessário um diagnóstico, porque mesmo que você não possa aprofundar todos os fatores de uma cefalometria, um diagnóstico. Então, peguei aquilo ali, mostrei diagnóstico. Aí, depois do diagnóstico, como é que você planeja? E quando você planeja, os caminhos, quais são até a maloclusão? E aí, tem essa técnica. Não é um sair falando mal da outra técnica. Foi um roteiro, né? Montou um roteiro. Um roteiro. Era aquela coisa que já estava no meu sangue de fazer a planta do projeto. Sim. E aí lá fui eu, fiz o roteiro, dei a aula. E daí o professor, quando foi me apresentar, ele falou, é a professora Liana. Primeira vez que você ouviu... Professora Liana. Sendo chamada de professora. Só que ele falou que eu tinha um curso no Brasil. E eu fiz o quê? Depois desse... Aí eu dei os 5 dias de aula. E o que aconteceu? Eu estava falando de uma coisa que estava, como ela disse, visceral. Estava aqui, eu estava falando do meu dia a dia, eu estava falando do que eu mais sabia fazer. E ele me apresentou como se eu tivesse um curso no Brasil. Nesse momento, nasce o curso da Liana. Mas ok, eu saí de lá e feliz da minha vida, fui homenageada, foi lindo. Quando eu tô chegando no Brasil, que eu tô arrumando a mala, tirando as coisas, eu tava com uma protética que é, ou até hoje, minha protética, que chama Glauce, e ela tava lá comigo, porque ela cuidava de algumas coisas do consultório, e ela tava me ajudando a arrumar a mala e tal, e ela falou assim, aí tocou o telefone com fio, gente, vocês não sabem o que é isso. Tocou o telefone, eu fui atender, do lado do meu computador, porque eu tinha computador. Aí tô lá com meu telefone, atendi, era um português, perguntando sobre o curso da doutora Liana. Olha que legal. E ele falou que estava vindo para o Brasil e que ele iria fazer o curso da doutora Liana. Quanto custava? Aí eu falei, ai meu Deus. Eu falei, vou cobrar bem caro, porque eu não sei nem quanto eu cobro, mas eu vou botar ele aqui, vou fazer uma semana. Aí na hora me veio na cabeça o estalo de cobrar o mesmo preço, o mesmo valor que eu pagava no curso dos Estados Unidos. De uma semana eu falei em dólar, o valor. E aí ele falou, eu vou questionar meus amigos e vou. Aí eu, tá bom, ele vai esquecer, porque é caro demais. Eu cobrei caro. Cobrei muito caro. Eu sei que eu cobrei caro. Por quê? Não sei. Eu cobrei caro. Eu acho que era medo. Medo que ele viesse, mas não, mentira. Aí eu sei que não deu pouco tempo, o cara ligou. Estou indo pro Brasil. Quando que vai ter curso? Eu falei, sorte a sua. Vai ter um curso na semana que você vai estar aqui. Fechou a turma ali. Aí ele falou, então tá, como é que é o curso? Aí eu falei assim, ó, assim. Aí você cola bracket, você instala máscara facial, porque eu tinha paciente, eu sempre atendi demais. Eu tô vindo direto do consultório. Quando olham a Liana, presidente Liana, não sei o que, não sabe. Eu tava lá no consultório, trabalhando, atendendo, que eu amo. Então, assim, nessa hora, nasceu o curso. Por quê? Eu peguei. Tinha uma sala do meu pai que estava fechada, que era no mesmo prédio do consultório de Vila Isabel. Era no 5º andar. Aí eu e Glaucia, a Glaucia falou, e agora? Foi aí que começou a parceria comigo. Ela também, ela falou, e agora? Eu falei, agora, não sei. Ela, como é o nome do curso? Eu falei, minha avó diz que essa malinha aqui minha é de oficina. Ai, que legal. Aí daí ela falou oficina, eu falei, oficina de ortodontia. E tinha uma molinha de nitinol, falei, cara, essa mola tem força constante. E aí eu peguei a mola, fiz uma montagem no PowerPoint. Eu fazia uma, recortava, colava e girava. Aí eu fiz uma molinha de PowerPoint, assim, uma molinha assim, de nitinol, escrito oficina, aí botei um D, ortodontia. Aí
colei, recortei, escaneei para fazer a logomarca da oficina, que é até hoje a mesma logomarca, mas foi ali. Aí o cara veio, me pagou bem demais e feliz, sem questionar, porque ele saiu mais encantado. Eu acho que se eu tivesse cobrado 10 vezes mais num segundo curso, ele teria vindo de novo, porque ele amou. Eu dei o meu máximo, dei tudo que eu tinha, por quê? Eu falava do que eu sabia. Isso é fundamental, gente. Não vem que eu aprendi a enfiar agulha aqui, fazer aqui, dar 3 dedinhos pra cá. Não. Eu falava com propriedade. Podia me perguntar o que eu quisesse. Até hoje, o aluno chega comigo e fala assim, tem que moldar? Eu falo, vamos moldar? Quando você sabe o que você trabalha. Aquilo ali. Flui, você, né? Você fala fluido. E aí, óbvio, que você começa a ser treinado. Mas aí, a primeira pergunta foi como nasceu, e agora é minha hora de voltar à pergunta. Porque agora eu quero saber como é que nasceu a Sandra, professora. Então, assim, eu queria te fazer uma outra pergunta. Depois, agora é você. Tá bom. Quando eu era pequena, eu brincava muito de boneca e elas eram minhas alunas. Mentira. E eu pegava os livros do meu pai, ali a referência bibliográfica eram meus alunos. E quem eram meus alunos, né? Meu pai tinha muitos livros de literatura, então meus alunos eram Olavo Bilac, era Fernando Pessoa, né? Porque nos livros tinham lá os nomezinhos deles. Então eu tinha a chamada, eu abria aquilo ali e botava Olavo Bilac, presente, Fernando Pessoa. E eu ensinava para as bonecas, entendeu? O que era o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que estava ali com o episódio que a Emília, né, junto com a Cuca, fez alguma maldade. Eu ensinava que não podia ser daquele jeito, e pronto. Desde pequena sempre foi assim. E eu cresci sempre ajudando muito meus colegas de turma. Sempre. Olhava o que eles tinham dificuldade e eu ajudava. Quando eu entrei para a faculdade, a matéria que todo mundo sentia mais dificuldade, a primeira era anatomia. E a anatomia para mim foi muito tranquila. Eu gostava muito daquilo. E eu ajudava meus amigos a anatomia. E ali eu virei monitora, fui monitora a minha faculdade inteira. Papai é dentista, então papai tem essa característica de passar muito bem o que ele sabe. E eu me vi assim, ensinando, né, de alguma forma, desde a faculdade. Quando eu me formei, logo depois eu me casei, primeiro casamento, e aí preciso estudar. E aí fui fazer minha pós-graduação em plantoodontia, isso 22 anos atrás. E aí num seminário, um professor virou e falou, nossa, acabei de ver uma mestre dando aula. E aquilo me impactou. Logo de cara. Porque eu falei, não pensei em fazer isso, né? Porque normalmente a gente planeja as coisas. Por mais que a gente hoje esteja aqui com esse início de projeto, que eu tenho certeza que vai ser fantástico, e foi planejado tudo assim, né? No susto. Foi planejado? Foi planejado? Foi. Aquele lá de cima Aquele lá de cima planejou. E aí eu falei, cara, eu preciso seguir adiante. E aí eu fui fazer o mestrado, eu sempre gostei muito de passar o conhecimento, de ajudar. E eu acho que, assim, eu falo sempre isso para você. Ver você dando aula naquele momento lá no CIORG me trouxe uma inspiração que você não tem noção do que foi. Mas qual foi o dia? Qual foi? Foi um CIORG que você estava belíssima, como sempre, né? E assim, quando você entrou, eu vi aquela mulher loura, maravilhosa, jovem, sabe? Jovem. Porque... Quantos anos atrás isso? Isso tem 30 anos, Liana, sabe? 30 anos atrás, E isso é legal porque... Tô com quase 60. Eu acho que a gente que está um pouco mais tempo de estrada, né? A gente está vendo dentro da odontologia essa coisa de você se forma e quer ser professor sem passar pelo caminho, né? De ter a experiência. A sua fala, né? Quando você falou assim, eu vivia aquilo e por isso é que eu passava tão bem. Hoje,
eu acho que está faltando dentro da nossa profissão uma vivência de experiência. Experiência. Para poder falar assim, olha, isso aqui é o jeito que é feito. Porque eu fico chocada com as técnicas que se surgem do nada, que não tem nenhum tipo de comprovação científica, e a irresponsabilidade de quem passa de arcar com as consequências de que aquilo ali não funciona. Isso me assusta, porque a gente que já tem um pouco mais de tempo, de cadeira, e é muito importante a gente frisar isso, gente. Vocês estão vendo aqui duas mulheres que, além de estar dentro de sala de aula, dando aula, nós somos mulheres que sentam no mocho para atuar. Então, a gente tem uma conexão do que a gente faz com o que a gente fala. A gente não está fazendo nada fora do que a odontologia, de fato, tem de ciência. E aí eu percebo que hoje as pessoas veem muito o status do professor. Ser professor é ter sucesso, ser professor é ter dinheiro, ser professor é você ser reconhecido, estar nos grandes eventos e tudo mais. E eu acho que isso traz uma ilusão a respeito do sacrifício que é a gente ser professor. Quantas horas a gente passa estudando, quantas horas a gente... Montando aula. Montando aula, a gente tira a nossa convivência da nossa família, né? A Liana tem 2 filhos, eu tenho 3 filhos. Eu tenho 3 também. Tem 3, né? E a gente... verdade. Tem 4, 5, tem vários. Tem o Pedro, a Júlia e o Henrique. Verdade. Pedro, não me mate, tá? Não esqueci de você, não. Mas é porque, assim, as pessoas acham que é tudo... É um produto, né? Eu vou ser professor. Mas e aí? Como é que você vai ser professor se você não viveu aquilo ali, as dores de ser o professor reconhecido, né? Porque as pessoas, eu até acho engraçado, compram, né, muitos títulos. Mas tem títulos que a gente não consegue comprar, gente. Tem títulos que a gente conquista. E é com o tempo. Então, assim, a primeira coisa que eu falo quando alguém quer ser professor... Eu falo, dê tempo para você ser reconhecido como uma autoridade no que você quer. Porque senão não vai ter como. A gente precisa, né, ter essa vivência, essa experiência. E aí eu trago aí uma pergunta, né? Você acha que tem fórmula para ser um professor de sucesso? Você acha que tem... Tem. Assim, tem. Porque você pode ser treinado para aquilo. Sim. Então você pode, ainda mais hoje em dia, que você consegue entrar num programa, pedir, olha, baixa as últimas 20 referências de 2020 para cá. É mais fácil, né, Liana? Tal, e aí monte isso aqui e tal, e bote a aula de acordo com, parecido com a aula da professora Sandra, seguindo não sei. Então hoje em dia realmente está muito fácil, né? O que eu acho engraçado é que eu sou capaz de dar uma aula aqui sentada sem ter uma tela. Com certeza. Eu já vi isso, eu testemunhei isso. Quando? Várias vezes. Não, verdade. Tive uma agora há pouco, que não tinha som, não tinha nada, e eu falei, não precisa de nada. E foi um stand-up espetacular, porque já deu para reparar, né? Já acabei aqui com o microfone 5 vezes, porque eu falo batendo as asas, então eu falo com a mão, com tudo ao mesmo tempo. Mas a gente faz de tudo, né? Na nossa profissão. E vem cá, qual foi a tua primeira aula? A minha primeira aula foi horrível. Foi horrível. Foi qual? Foi pra quem? Primeira aula? Primeira aula. Sem ser pra ninguém. Fui dar a primeira aula. Foi na especialização, né? Eu fazia parte de uma equipe. E aí o coordenador falou que eu tinha que dar uma aula sobre como funcionava a clínica. Eu ficava muito na clínica. Então ele pediu que eu montasse essa aula. Só que eu sou extremamente exigente, né? Assim, então a clínica tem que rodar de um jeito que tem que ter começo, meio, fim. Tudo muito, vamos dizer assim, orquestrado. Então, o paciente é a prioridade sempre, então ele tem que ser tudo. E eu cheguei dentro da sala tremendo, óbvio, né? E já aquela coisa toda, e daqui a pouco me deu um estalo assim, peraí, Sandra, você está falando de alguma coisa que você domina, que você tem
Eu falei, sabe, dentro de mim. E aí eu comecei a falar, e aí ele, né, veio até perto de mim e falou, tá ótimo. Porque eu já estava passando do tempo que ele já tinha estipulado. E é legal, né, porque assim, hoje, quando me pedem uma aula de 4 horas, eu posso pegar os mesmos slides de uma aula de 20 minutos e vai sair uma aula de 4 horas. Como pegar esses mesmos slides de 20 minutos e dar em 5. Sim. Né? A gente tem isso. A gente tem essa coisa, que né? a historinha toda tá dentro da gente. Sim. A historinha toda do sentido tá aqui na nossa cabeça. Uma vez um professor falou assim pra mim, não, eu posso dar as suas aulas? Você fica tranquila. A gente pode montar o curso, eu posso montar com você, porque você tem as aulas, você me dá e eu posso... Eu fiquei assim, ó. Eu falei, como assim? Você quer dar minhas aulas? Como? Eu tenho aula que eu dou com um slide só. Como é que você vai dar minhas aulas? Aquilo me deu uma... Então vamos falar de um outro assunto, até delicado, tá? Porque assim, a gente com essas redes sociais, né, a gente abre muito os nossos casos, a gente dá muita aula. Já aconteceu de você estar... eu vou perguntar, não me olha com essa cara não. Já aconteceu de você ver um caso seu sendo divulgado como sendo... da outra pessoa? Já aconteceu de você ver seus slides, a sua aula, sem a sua autorização? Já até meu número de sorte já aconteceu de copiar. Jura? Tudo. Cara, é assim, mas é o preço que se paga. Eu já tive aluno... Eu ia falar que se fantasiava, olha que horror. Que começou a se vestir exatamente, como eu... já tive aluna que eu também, copiava tudo, assim, tudo que eu fazia. E depois começava a dar aula com tudo igual. Que assim... Sandra, é o caminho de quem não tem material próprio, né, cara? Então, tudo bem que às vezes a pessoa tenha que referenciar, sim. Montei uma aula com artigo científico, eu pego aquele artigo, mas eu dou crédito à pessoa. Claro, isso é assim, ética, né? Ética. Mas, já aconteceu de eu falar, tem um curso para você dar. Eu peguei tal, aí botei o nome tal. Na semana seguinte já tava um cara lá anunciando o curso com o mesmo nome. Aí eu mandei uma mensagem, porque Liana sendo Liana, né? Mandei uma mensagem. Eu vou justificando isso tudo como se eu estivesse ficando velha. Mas é que a minha língua não cabe dentro da boca. Então eu cheguei e falei, vem cá, que história é essa? Você botou o mesmo nome? Mesma aula? Falei, cara, você já fez o meu curso, já copiou o meu curso inteiro, você já tá dando o mesmo curso, ainda vai botar o mesmo nome. Falei, peraí, pega leve, cara, dá pelo menos um tempinho mais pra eu curtir aqui, pra eu surfar onda. Não, que isso, já tava montado, mas assim, é engraçado, porque sim, isso acontece. Agora, mas não adianta, pode copiar o que quiser, quem é que vai conseguir ser louco aqui não, nem não eu? vai. Quem é que vai conseguir ser isso aqui? Não Agora, adianta. vamos lá, a gente tá aqui falando de... Tá, já copiaram o teu? Já. Que você sentiu? E eu tava na plateia. Tava na plateia? Tava na plateia. Não deu tempo dela tirar. Da pessoa tirar. Ui. Entendeu? Então, quando ela me viu, ela visivelmente constrangida, e quando ela apresentou... Já teve uma que printou toda a minha aula, que eu tenho num site, e ela foi dar um curso, e o curso foi um fiasco, onde ela estava, porque não era caso dela, não era experiência dela, porque a gente sabe que quando a gente conecta as coisas se tornam mais fáceis. E acabou que assim, eu fiquei sabendo, porque a internet, ela traz as coisas para você, né? E aí eu perguntei para ela, você me referenciou? E ela ficou muda. Entendeu? Você conhece a pessoa. Mas aí aqui não é pra isso. Não é. Vai ter um momento, tá, gente? A gente vai ter. O Entre Nós... Só depois que eu entregar minha presidência da Academia Brasileira. Aí, o que eu digo, eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. O Entre Nós fica entre nós, tá, gente? Fica só entre nós. As fofocas vêm no... Lavando a roupa, que vai estrear daqui a 5 anos. Aí a Liana Pinheiro se torna professora, não é? Que tem uma trajetória, né, de aprendizado com a própria mãe, com a faculdade, com a vida, não é? E aí você traz a sua experiência, e aí
tudo se conecta porque você vai seguir o mestrado, você vai fazer um doutorado, vai fazer um pós-doc, você fez várias especializações. Não, peraí, deixa eu só chegar aqui. E o que você acha das pessoas que se intitulam várias coisas sem ter nada? Porque, gente, a gente está aqui falando de ser professor, tá? Ser professor não é só aquela pessoa que tem o mestrado, tá? É a pessoa que tem, de fato, a vocação. Isso é fato, né? Mas, hoje em dia, eu tenho percebido muita gente se intitulando muita coisas, especialistas, mestres, enfim, o que seja, e que na hora de provar não sabe nem com o título de fato e nem na hora que está dando aqui, ali, dentro da sala de aula. Ai, Sandra, aí é tão complicado, porque se a gente quiser, a gente pode culpar ensino, a gente pode culpar professor, a gente pode culpar instituição, a gente pode culpar todo mundo. Se a gente quiser entrar aqui na Coitadolândia, a gente vai culpar, não, porque aí vamos chegar na base do ensino. Gente, de verdade, isso é de cada um. Não, eu concordo. E aí isso que vai separando aí entra na questão do caráter também. É o funil do sucesso. Você pode abrir nesse funil aqui, você ser mau caráter, você copiar as coisas dos outros, você fazer isso acontecer. Cara, de verdade, não vai chegar a lugar nenhum, não. Pode até fingir, pode até achar que chegou, pode ter aquela vitória temporária, ou se escapar, pode dar uma sorte. Mas não sei, isso não dá solidez. E a pessoa não se sente segura. Como é que você vai ensinar alguma coisa que você não tem influência, que você não sabe? É muito complicado. Você pode ser treinado? Pode. Eu posso ser treinado? Sim, mas se eu já estou sendo treinado no procedimento, já estou sendo bom o suficiente. Eu sou da época de atleta que a gente tinha que fazer 1000 vezes a mesma coisa. Para poder se superar. Para poder se superar, para poder aprender muito bem feito, para então a gente aprender a ensinar alguém. Então, a partir do momento que você treina muito aquilo, por isso quando você perguntou, pode ser treinado um professor? Pode. Pode. Vou falar sobre ortodontia lingual. Já fiz? Não. Vou dar uma aula de ortolingual. Aí vamos perguntar, machuca? Aí vamos imaginar aquele troço perto da língua. Eu falo, machuca. Eu não sei. Eu não tive 300 pacientes entrando falando, cara, já usei esse aparelho aqui, uso esse aqui, não dói nada. Porque eu fui criada achando que doía, porque o professor falou que doía. O professor não tinha caso nenhum. E aí? Aí eu comecei a fazer igual uma louca. Porque antes de dar aula, eu já estava com casuística. Já tinha vivência clínica, já entra naquilo que a gente... Eu já sabia o que era, porque como é que eu posso me contentar só com as opiniões dos outros? Então também faz parte. Então assim, a gente está falando de pode ser treinado? Pode ser treinado. E um professor bem treinado, que saiba bastante aquilo, que tenha se superado, que tenha estudado, que tenha... Aquilo vai virar a alma dele, pô. Então faz parte, o preparo faz parte. Aquilo ali vai virar a essência dele. Se virou a essência dele, virou ele. Então, sim, o professor pode ser treinado. Óbvio que tem aquele que é mais engraçado. Óbvio que tem aquele que é mais carismático. Óbvio que tem aquele... Porque isso faz parte. Sim. Tem médico legal, tem médico chato, tem médico... Tem em todas as profissões. Então, ser um professor bom pode ser treinado? Pode. Deve ser treinado. O que não pode? Eu aprendi a fazer isso aqui. Pronto, amanhã eu sou professor. Também acho. Não pode. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você, como professora, você já teve algum momento que você, se dedicou àquela aula, preparou os slides maravilhosos, casos lindos e tal, aí você terminou a aula e falou assim, hoje não foi bem. Hoje eu não tava 100%. Já aconteceu com você? Não. Cara, não. Já aconteceu assim. Não, já aconteceu... Nessa época digital, uma vez eu fiquei muito frustrada. Porque com esse negócio já bota a câmera desligada e tal. Eu entendo. Eu, por exemplo, estou em casa, estou lá trabalhando, passo meu marido por trás, eu estou dando aula, toda quarta-feira que eu dou aula, ele passa por trás, aí passa... Uma loucura. Então, assim, eu entendo que a gente tem que ficar com a câmera desligada. Mas eu tava dando um aulão. E uma coisa que acontece comigo, você falou sobre preparar aula. Cara, não vai me dizer que a mesma aula que eu dou 3 semanas atrás, eu vou dar de novo. Gente, vamos dar slide, eu vou pegar essa paciente, vou botar aqui, porque eu quero dar outro encadeamento. Isso parece coisa de neurótico. E eu não sou a única neurótica, é todo mundo. Porque no último congresso que eu fui, estavam todos no congresso, tudo professor renomado, medalha, não sei o quê, todo mundo. O dia seguinte, todo mundo tinha aula. Sabe o que um estava falando?
Não, eu vou dar uma passadinha na aula. Não, eu vou dar. E quando olhou, não estava no Geral, cantinho. Mentira ou verdade? Todo mundo. Todo mundo passando. Gente, olha a idade que a gente tem. Olha o tempo de estrada que a gente tem. E a gente está lá por quê? Porque a gente gosta daquilo. Aí fala assim, é viciada? Não. Enquanto uns assistem série, aquilo ali é minha distração, é minha cachaça. Minha cachaça é montar congresso, é montar aula, é montar não sei o quê. Então, essa coisa do... realmente vira uma cachaçinha nossa mesmo. Não vira um troço assim meio de sangue? Agora, parece que eu estou entrevistando ela, gente, mas não é isso, tá? É porque é muito bom ouvir a experiência da Liana com várias coisas, né? A Liana, ela hoje é presidente da Academia Brasileira de Odontologia e ela foi de uma ousadia, eu posso usar essa palavra com muita propriedade, em criar hoje o maior congresso de odontologia no mar. Eu já tô... A bordo do navio. Pois é, a bordo de um navio. Então vocês imaginem vários professores que estão com o mesmo objetivo, transferir conhecimento, mas que a gente fica ali imerso dentro de um navio. Óbvio, para quem nunca fez um cruzeiro, é uma experiência que eu acho que tem uns que falam que odeiam, outros falam que amam. Eu amo, Liana ama e todos que estão lá amam também. É verdade. Então, quando a gente está num lugar que todos amam fazer aquilo, tudo se torna ainda mais gostoso. E a Liana, ela criou esse congresso, o Smile of the Sea Dental Conference on Board, que é um congresso multidisciplinar e que traz uma inovação. Por quê? Gente, meu primeiro congresso, né, no Dental Conference, a gente tem alguns ídolos na nossa vida que a gente vai alimentando, né? Eu sou apaixonada pela Liana, tanto como profissional, como pessoa, como mãe, como mulher, como amiga. A gente tem uma amizade muito grande. Mas quando você está convivendo com pessoas de muito gabarito dentro da odontologia, durante 5 dias, durante 6 dias, no último 10 dias juntos, é diferente. Por quê? A gente sai daquele âmbito profissional, daquele consultório fechado, onde a gente tem as formalidades do local, para estar num ambiente extremamente despojado, onde a gente senta para bater papo de uma forma muito tranquila, muito serena, convivendo com pessoas diferentes, transferindo conhecimento, às vezes, num café da manhã, não necessariamente dando a sua palestra. Então, assim, a Liana, quando criou esse projeto, eu me sinto extremamente orgulhosa que eu sou uma das Golden Speechers, né? Porque eu tô desde a primeira edição e é muito legal porque é uma experiência diferente. O professor, ele traz isso também, essa inovação. Para quem não te conhece, quem não convive com você, né, não sabe como é que essa cabeça fervilha. Nossa Senhora. Né, o tempo todo. E criar esse congresso para você. Você acha que foi assim, o ponto auge da sua carreira, aquela coisa que assim, sabe o melhor sim que você deu na sua vida? Tipo assim, eu vou. Ou você não tinha noção do que ia acontecer? Porque a proporção desse congresso, gente, a gente está indo para a 4ª edição. Em novembro, a gente vai estar de novo em alto mar, graças a Deus. A gente fica contando os segundos, sabe? Para poder chegar a esse momento. E você acha que, assim, o que passou pela tua cabeça? O que aconteceu? Qual foi o dia... Vamos lá, qual foi o dia que você se viu assim, ó, eu vou fazer isso e eu vou fazer acontecer? E eu vou juntar umas pessoas, assim, eu sei que eu fui a primeira ou a segunda pessoa que você ligou. Eu não lembro direito, mas eu acho que você foi a primeira. Para poder dizer, vamos fazer, e eu falei com a Márcia, acho que você foi a primeira. Com a Silvinha também. Eu acho que eu fui, eu não lembro, acho que você foi a primeira. Porque, bom, você perguntou... Por que no navio? Por que no navio? Você perguntou o estalo. Eu acho que eu já nasci pensando coisas diferentes. Eu sou criativa demais. Sandra, você não sabe, vai ser tema de um podcast. O que passa na minha cabeça?
A minha cabeça é um poço de criatividade. Eu tenho algumas experiências. Gente, eu tenho uma dificuldade danada em me comportar, porque a minha cabeça, eu tô olhando alguma coisa, eu já tô imaginando uma coisa engraçada, eu tô vendo ali, eu já tô vendo como se fossem dinossauros da Disney e tal. É uma coisa assim, eu já imagino um negócio, um business, aí eu já... Gente, realmente, não é fácil conviver comigo, não. Comigo. Isso é para outra hora. Se foi o meu maior sim, não. Eu juro que eu não sei qual foi o meu maior sim. Essa pergunta talvez eu tenha que guardar e a gente possa usar essa pergunta como até fonte de inspiração para trazer outras pessoas aqui. Porque qual foi o meu maior sim? Eu vou ter que pensar muito nisso. Tudo bem, e o seu maior não? Que eu Aquele recebi, não que eu dei. que você recebeu e que mudou a sua vida. Pelo amor de Deus, teve um monte. Não quero falar disso, não. Não agora. Não agora. Não agora. Tá? Não. Ih, cara. Cara, teve uma vez que eu fui pra... Eu ajudei a coordenar um congresso inteiro de ortodontia. E era o encontro dos grandes mestres. E aí a mulher falando comigo, não vou citar nome, falando e organizando, isso vai chegar no seu coração, que isso não me doeu. Eu tinha o cabelo aqui, ó, tinha feito jô, tal, belíssima aquele cabelo, era isso aqui, só que agora é velha, né, então era isso aqui, vinha até aqui assim, linda. Aí tá. Aí tô satisfeita no meu consultório, daqui a pouco eu organizei tudo, Sandra, tudo. Aí entra pela porta assim, as cartas, né, do correio, aí vem um folder lindo, o encontro dos grandes mestres. Aí eu abri, pá! Era um outro cara. Pô, cara, eu vou te falar. Aula de maulinha mequetrefe, maulinha fraca. Sem comunicação nenhuma, sem empatia, sem nada. Ele falava, já parecia que ele já estava falando, botando empecilho para você não fazer o negócio. Parecia que estava dificultando as coisas para ninguém entender. E parecia que ele não queria realmente que ninguém soubesse. Então era uma coisa assim, olha, não atende porque é difícil, não faz porque não tal, porque machuca. E eu falei, gente, esse cara não quer vender. Então assim, você me perguntou qual é o meu maior sim ou o meu maior não? Não sei. Porque... Já te falei, eu sou demais criativa e tudo que passa dentro do meu cérebro, eu quero transformar num negócio, eu quero empreender, quero fazer. Eu sei que o navio, eu sempre gostei de cruzeiro. Eu tive uma época solteira e sem amigos, aquela época que você tá solteira, também motivo de podcast. Aquela época que você tá solteira, todas as tuas amigas estão casadas. E aí as amigas casadas não querem você perto porque você é o sinônimo do caos. Você é o sinônimo do caos instalado. Então assim, eu falei, gente, eu preciso de amigos. Eu nunca aprendi nisso, porque eu sou boa de fazer amigos. Só que a faixa etária estava diferente. Falei, que se dane. Eu peguei, primeiro, entrei lá num negócio, ia com uma prima minha, acabou que ela começou a namorar, alguém me largou pelo meio do caminho, eu fiquei, e eu falei, pô, eu vou sozinha. Aí já sentei na piscina, já fui, conversei e tal. Quando eu vi, eu voltei do primeiro cruzeiro que eu fiz, em 2010, um cruzeiro de carnaval. Nossa! Imagina onde eu fui me enfiar. Falaram pra mim, tinham dito pra mim, que cruzeiro de carnaval era aquilo assim, era loucura. Então eu falei, olha, eu vou nesse cruzeiro, porque eu não posso morrer sem ir num cruzeiro, tô solteira. Um cruzeiro, falaram que acontece umas coisas lá esquisitas. Eu quero ver. Não acontece nada esquisito. É que é muita gente divertida, muita gente cantando, dançando, fazendo farra, voltando pra quinta série, coisa que eu acho que todo mundo precisa. Então, só que eu saí de lá, no ano seguinte, eu estava levando 3 ônibus de amigos. Nossa. E vou te falar, somos amigos até hoje. Somos amigos até hoje. Ontem teve Lili no consultório, a Jéssica, a Priscila, toda gente, uma galera, a Ariane, meus colegas todos, eu sou capaz de citar aqui 150 nomes de pessoas que eu ligo e eu falo e eu são amigos. Junto. Então, navio pra mim tem um gatilho de felicidade. Sim. De conhecer pessoas, de furar bolhas. Adriana e Léo são palestrantes do navio, amam quando eu falo furar bolha. Furar bolha. Então aquilo pra mim, eu fui sem amigos, aqueles amigos que eu queria pra me divertir, que estavam num momento meu de vida, e voltei com um monte de amigo muito maneiro, e aquilo muito bom. Fui no ano seguinte, fui no outro. E aí eu falava muito assim, eu quero um dia fazer um congresso no navio, porque eu vou ter a desculpa perfeita para ir pro navio.
E aí foi exatamente uma época que eu fiz uma cirurgia na barriga e tal. E aí eu tava lá de cama e olhei no horizonte passando um cruzeiro. E imagina eu deitada numa cama de hospital que botei na minha sala, bem na varanda. Aí tô eu lá muito satisfeita. Aí vi passar um cruzeiro. Eu falei, cruzeiro, congresso. Congresso navio. Falei, gente, já pensou eu embarcar com meus amigos de agora? A galera nossa de agora, de dentista, porque esse pessoal não se diverte, não. Esse pessoal só quer trabalhar. Não, a gente não. A gente não. A gente não. Não, mas eu não tava falando da gente. Eu tava falando de pessoas que, às vezes, não se permitem agendar a bagunça. Não, eu falo para todo mundo, assim, meu ano começa depois do navio. O navio agora mudou, a gente tá fazendo... Eu falo a gente, né? Porque eu me aproprio, porque ela coloca dessa forma, que o congresso é nosso. É nosso. Mas ela é que é a cabeça de tudo. A gente executa. E o congresso sempre foi em março e agora vai ser em novembro. Inclusive, né? Convido a todos a entrarem lá no site, pegarem as informações a respeito do congresso. Põe a Dental Conference on Board. Ela tá uma... tem que falar. Ela tá tem que falar mesmo. Merchan. E por que eu tenho que falar isso? Gente, porque coisa boa a gente precisa partilhar. Então, assim, a gente consegue ter uma conexão ali dentro, Liana, que assim, por exemplo, você citou a Adriana e o Léo. Eu não conhecia os dois, eu já tinha ouvido falar. E foi muito legal, porque assim, o Léo um dia chegou a gente num café da manhã e falou, Sandra, você não foi ontem pro karaokê? Foi. E pra quem não sabe, eu amo cantar. E aí o Léo virou pra mim e falou assim, Sandra, ontem eu fui lá pro karaokê e você não foi. Eu falei, não, tava muito cansada. Ele, a gente ficou esperando você ir pra cantar, porque tem plateia. Então, assim, gente, são experiências totalmente diferentes. E aí, voltando, assim, essa questão, né, do ser professor. Você falou, as pessoas não se permitem ser, vamos dizer assim... Muita gente não se planeja para divertir. Para divertir. E a gente, graças a Deus, a gente consegue equilibrar. Houve uma época na minha vida que eu não fazia isso. Não. Eu achava que o professor tinha que ser aquela pessoa meio que, olha, não erra. Tá? Não pode, não tem que ter fofoca com seu nome, não pode ter polêmica com você. Não adianta, gente. Olha só, por onde você vai passar, as pessoas não vão gostar de vocês. As pessoas vão gostar de vocês. Eu nunca pensei, sabe, em ter pessoas que, olha, não gosto dela. E hoje acontece isso. E aquela história, meu pai sempre falava, prego que se destaca leva a martelada. E aí eu trago para você de novo, porque assim, você deve ter recebido muita martelada na sua vida. Primeiro, uma mulher professora com destaque, você teve uma projeção profissional muito grande e isso incomoda, Liana. As pessoas não gostam de ver o outro feliz, não gostam. A verdade é essa, gente. Vai doer em todo mundo? Vai, mas é verdade. As pessoas quando vê outra se destacando... não, mas olha só, ela tá de vermelho por quê? Porque eu quero chamar atenção, entendeu? É isso, acabou, sabe? E por que eu quero estar aqui? Para poder dividir, partilhar, a gente conseguir se conhecer melhor e tá despida mesmo de coisas para poder falar. E isso, com certeza, o professor tá sempre levando martelada. A gente tá sempre em destaque, mas a gente já se coloca nessa posição. E... falando em destaque, foi uma das coisas que, quando eu resolvi fazer o congresso, eu pensei, congresso, navio. Como é que eu vou convencer as pessoas a embarcarem num cruzeiro? Pra mim não foi nada difícil. Não, tem difícil, mas por isso que você foi a primeira que eu liguei nessa. Não foi nada difícil. Olha só, a galera que foram 48 professores no primeiro cruzeiro. A galera que foi, Sandra, eu vou te falar, foi gente muito parceira. E assim, eu fui tão feliz que metade do meu elenco eu tive dinheiro para pagar, porque eram pessoas que eu não tinha intimidade, e metade do meu elenco foi no osso.
foi na raça. Porque foi a galera que realmente me amava e que sabia que onde eu tava querendo bem, eu tava querendo uma coisa boa e que ia ser uma coisa muito legal para todo mundo. Então foi muito legal, porque assim, e logo de cara, falando, você é louca, você vai investir isso? Eu falei, não quero saber. Que nem na época do Lingual, falaram, como é que você fez? Eu ganhava pegava esse dinheiro inteiro e investia em propaganda. Aí vinham mais 3 pacientes, eu pegava o dinheiro dos 3 e investia em mais propaganda. Aí vinham 10, aí eu comecei a dar um dinheiro. Porque assim a gente vai fazer propaganda. Mas pro navio, eu precisava de uma coisa muito sólida, então eu precisava dos melhores nomes. Eu ia falar, por sorte, conheço as melhores pessoas. Gente, eu quero sempre estar na mesa e ser a piorzinha da mesa. Eu também penso só quero assim. estar com gente. Então, assim, quando eu tô nos congressos, quando eu tô nos lugares assim, nossa, eu me sinto muito bem. Então, quando eu comecei a selecionar, ter os sims, né, das pessoas, e as pessoas, meu Deus, vambora. Não, onde é? Essa daqui só me perguntou assim, quando? Ah, tá. Não, mas não, tá bom, já tá anotado. E foi assim, e realmente, quando eu mostrava o elenco, pra vocês terem noção, da primeira hora que eu mostrei meu elenco, eu mostrei pra Colgate. A Colgate, gente. Não preciso falar quem é Colgate. Colgate é mundial, Colgate é tudo. É realmente inclusive, a mais a Colgate referenciada. podia nos patrocinar também. Você já Cá tá de entre vermelho. nós, né? Cá entre nós. Já está de Já vermelho. tô até de Não, mas vermelho. sério, aí a Colgate vai e fala assim, sim. Gente, eu, assim, sabe quando acontece? E eu falei, caramba. Aí depois falaram, Eliana, mas você o tempo todo, você tá disponível para as pessoas o tempo todo, mas você merece. Aí eu falei, gente, tá bom, vocês podem achar que eu mereço, mas eu... Sabe aquela coisa assim, meu Deus, que maneiro. Eu curto cada patrocínio que vem, eu curto cada pessoa que curte aquele material que eu tenho. Mas acontece que realmente o primeiro congresso foi uma grande vitrine. Porque foi perfeito, foi uma interação de pessoas e foi realmente um network muito legal. Foi mágico. Assim, eu como congressista, foi mágico. Como palestrante, como tudo, foi mágico. E assim, eu vivi ali dentro do congresso um dos momentos mais emocionantes da minha carreira. Quando o Mondelli falou da tua palestra. Foi. Gente, ele falou, ela terminou de palestrar e ele tava assim, ó. Não foi? Foi. Olhando para você. E ele levantou e falou, né, para quem não sabe o que é o professor Mondelli, leiam as referências dos artigos científicos que vocês leem, né, se é que leem. Mas assim, professor José Mondelli, todos os livros de dentística e prótese que a gente estudou foram... Eu carregava os slides dele e ele foi no meu primeiro congresso, no segundo congresso. Ele foi... Ai, nossa, como eu emociono. O professor Mondelli, quando eu terminei de fazer minha palestra, ele se levantou e falou, você não é dentista, você é médica de bocas, você faz o que muitos não fazem. Foi mesmo. E aquilo me emocionou profundamente porque eu não era a Sandra palestrante que estava ali feliz pelo elogio de um professor, sabe? Não. Era a Sandra pequenininha que um dia sonhou em ser dentista e que via o pai estudando nos livros dele e isso, assim, eu saí de lá, liguei para o meu pai chorando e falei, pai, você não sabe o que aconteceu agora? E quando eu contei, meu pai ficou, minha filha. Falei, pai, eu tô sem acreditar. Então, assim, o professor José Mondelli vai assistir esse vídeo, eu tenho certeza. Ah, vai. E aí a gente vai falar juntos, Mondelli, eu te amo. Eu só tenho que agradecer e falar, olha, meu muito obrigada, meu amor, respeito, carinho, admiração pelo senhor. É absurdo. Um dia a gente estava em Maricá, eu, Jerusa, a galera toda, acho que você não tinha chegado. Macaé. E tinha um congresso da BO que a Jerusa estava organizando e todo mundo lá daira, a gente organizando, botando folhas na baia. E soubemos que o Mondelli, a van dele, porque ele não gosta de avião. Sim. A van dele ia chegar 3h20 da manhã. Todo mundo foi acordado. Todos nós acordados no meio da rua, assim. Quando a van do Mondelli veio vindo, Sandra, eu chorava. Eu tava junto. Tu tava? Tava. Que ele saiu da van. Todo feliz. Que horas? E eu já pensando em trocar a palestra com ele, que eu falei, não, a minha é tal hora, ele vai chegar cansado, porque já era a primeira.
Ele chegou no maior pique, ele falou, só me arranja uma coisa pra comer, porque eu tô pronto. Aí eu falei, deita um pouquinho, tá tudo certo, 5 horas Sempre eu acordo. assim. Eu falei, meu Deus. E uma energia, o dia inteiro, uma energia. Só no final que ele foi ficando meio bravo, porque tinha jogo do Palmeiras. E ele não podia perder, mas a gente botou o jogo pra ele ver. Então deu tudo certo no final. Mas assim, para quem teve professores como o professor José Mondelli, referências, né? Eu tive outros professores dentro da faculdade, professor Gilberto Vargas, que hoje a faculdade, né, a UF lá de Friburgo, homenageia ele com uma jornada acadêmica. Professor Roberto Hertal, que hoje eu posso dizer é meu amigo pessoal, uma pessoa que eu tenho carinho, admiração. O que hoje você falaria para um aluno que fala para você assim, Liana, eu quero ser professora? O que você falaria assim, por onde ele começar? Porque normalmente assim, a pessoa vai falar, eu não sei por onde eu começo. Tá, eu vou falar de quê? Ela vai falar de, sei lá, de Hoff. Tá, o que você sabe? Você sabe o suficiente para transmitir? Então você acha que tem que ter primeiro a formação... Gente, não adianta. Tudo bem, eu posso ser fake aqui, você me ensina 3 coisinhas, eu vou e falo, mais ou menos e tal. E de onde que você acha que tem que buscar essa fonte de conhecimento? Em tudo que é lugar. Você tem que buscar. Hoje em dia a galera tá, não, tô vendo podcast, tô vendo um negocinho aqui, tô vendo uma coisinha ali. A gente tem informação em tudo que é canto. Mas, gente, pelo amor de Deus, tem o básico, é o livro. É o livro, é o estudo, é a escola, é o professor, é a referência, é cheirar o cangote do professor, é ficar olhando o que ele está fazendo, é fazer, é buscar, é querer o melhor para o teu paciente, para você, aquele procedimento que você vai fazer com excelência. Vai ver alguém fazendo. Você tem que saber perfeito antes de dar aula, gente. Não adianta. Quer ver outra coisa? No congresso agora vai ter aula de intercorrência da Daira. Uma das perguntas que a gente tem que fazer para a pessoa, você sabe resolver os problemas da tua profissão? Sim. Porque o teu aluno vai querer resolver alguma coisa. Ele vai errar em algum momento, você é a mão que vai segurar ele. Na hora que ele fraquejar, tu vai estar ali para segurar? Porque eu já vi professor que não sabia fazer uma sutura para ajudar o aluno. Eu já vi tanta coisa, Liana. Já teve momento do professor, né? Você sabe a minha formação, eu sou implantodontista e sei romper a membrana e não saber o que fazer. Pois é. E aí eu digo, para ser professor, você vai botar a tua cara ali? Porque eu boto. Eu sento, você fala pra mim, tem que bandar, banda. Tem que fazer um não sei o que ela faz. Tem que fazer uma solda, faço. Tem que fazer, passo FIFA, treinando, uma pirueta, cai, faço. Eu faço tudo. Então tenho moral com você. Mas por quê? Porque eu treinei igual a louca. Porque na minha época o professor falava assim, você tem que fazer 50 do lado esquerdo, 50 do lado direito e traz pra mim. Eu sentava, tinha um chacrinha, né, domingo, depois que eu ia treinar de manhã, voltava, falava, agora eu tenho que estudar e fazer meus trabalhos. Aí eu lá fazia, ajeitava tudo e sentava pra fazer, mas eu não estava fazendo uma tarefa pro professor, eu era me treinando. Sim. Então a minha percepção sobre o que eu fazia de tarefa de casa, gente... Era o tempo todo no treino. Treino de atleta é treino de excelência. A gente olha as pessoas melhores sucedidas têm disciplina. Disciplina de atleta, o próprio Oscar de Schmidt, né, que acabou de nos deixar, ele falava isso, né, que ele se superava no treinamento, era o esgotamento mesmo, e as pessoas não entendiam como é que ele conseguia aquele resultado. Ué? Não se consegue. Quantas cestas ele tinha que treinar para fazer? Exatamente. Eu transfiro isso para a minha área, né, dentro da implantodontia. Uma das cirurgias mais difíceis, né, que todo mundo falava era o levantamento de seio. Fazer o descolamento da membrana sinusal sem romper a membrana, não é? E saber o que fazer se romper também, né? E eu achava aquela cirurgia extremamente difícil. Nossa, como é que pode? As pessoas fazem isso com uma tranquilidade. E quando eu entrei para a especialização, 20 e tantos anos atrás, eu fiquei exaustivamente treinando no ovo. Aquele negocinho no ovo, para poder tirar a casca do ovo com a broca, sem romper aquela película de membrana que envolve ali a clara. E eu fiz vários omeletes, né? Porque eu não ia jogar o ovo fora, treinando. A minha mão
para não perfurar a membrana. Hoje é uma das cirurgias que eu mais faço, uma das cirurgias que eu, graças a Deus, eu falo assim, tenho prazer, amo cirurgia, amo. Quem me conhece, quem convive comigo, meus alunos, meus amigos sabem disso. E é uma cirurgia que eu entro já assim, vamos embora. Já vamos finalizar com tranquilidade, porque eu já olho tudo o que pode acontecer ali e eu sei a intercorrência que vai acontecer, se acontecer, como resolver, sabe? Eu acho que falta hoje no aluno essa noção do BO. Sim, de saber. E pegando aí também o lado humano mesmo, sabe? Da responsabilidade que a gente tem com o paciente. O paciente não é um manequim onde você pode tirar o dente, depois comprar na dental outro e substituir. Não é assim que funciona. Então, a gente tem esse respeito por quem está ali. Da mesma forma, ter o respeito por quem está querendo aprender com você. Eu me preocupo muito em como eu vou transferir o conhecimento, porque eu não sei qual dúvida esse aluno pode ter. E eu não quero que ele fale assim, olha, eu fui aluno da Sandra e eu fiquei com dúvida tal. E mesmo que tenha essa dúvida depois, eu me coloco à disposição para tirar, caso ela ocorra. E eu peço para ele, tenha dúvida. Porque se eu achar que você não tem dúvida, é porque você não quis se aprofundar no que eu te passei. Ou porque não precisa mais de mim. Exatamente. Não, porque aí você tá pronto. Então tem coisas que assim, eu falo assim como professora, porque eu me sinto, de fato, responsável, sabe? Pela formação. O que essa pessoa está transferindo? Por exemplo, na ROF, tem muitos casos de técnicas, né? E aí o aluno... Mas a ROF, desculpa, mas tá igualzinho a ortodontia, sim, a ortodontia no início. Ortopedia. Ortopedia era assim, fazia um aparelho, botava o nome da... Liana, a placa da Liana, a placa da Sandra, o grampo da Fernanda, o não sei que lá do não sei quem. Então era um ego. Até que veio o Schwartz e falou, pronto, é placa ativa, acabou. E então, ótimo, né? Gente, mas que saco, o não sei que lá do não sei que, do não sei que, do não sei que, tá muita técnica, pelo amor de Deus. E aí o aluno... É bléfaro. Não, Fox, não sei que lá, não sei, é maneiro, é pra dar uma valorizada. E eu chego e é engraçado, porque quando o aluno fala isso, eu fiz a técnica tal, eu falei assim, me manda o artigo para eu poder dar uma olhada, como é que é essa técnica. Sandrinha, acho que não tem artigo. Opa, calma aí, como não tem artigo? Aí eu vou ver a técnica, né? Porque normalmente está no Instagram, é onde eles publicam. Aí eu vou ver, eu falei, olha, material não foi adequado, tá tudo coisa. Aí, Sandrinha, então aconteceu isso assim. Mas foi publicado no Instagram, gente. É sabe? Então, assim, me preocupa esse tipo de questão, sabe? Essa coisa de banalizar muito, né? Para quem tem E eu não tô falando, gente, de uma geração, tá? A gente tem sempre as exceções, sempre. A gente, na nossa época, que tinha o livro, que tinha aquele também que não queria estudar no livro, como tem hoje também aquele que quer jogar tudo no chat GPT e tem informação e tá tudo certo, sabe? Não tá sempre 100% certo. Eu costumo dizer que a inteligência artificial pensa o que você deveria pensar. Então, se você pensa uma coisa errada, ela vai pensar errado também, porque você que está treinando ela. Então, você tem que ter fontes ali que alimentem essa inteligência de forma adequada para você ter o retorno dela. A inteligência artificial com a nossa experiência profissional. Profissional, exatamente. Você tem que juntar as duas coisas. E aí eu te pergunto assim, é uma pergunta capciosa, né? Ih, começou. Mas assim, vale a pena ser professor hoje em dia? Sandra, se você falar assim pra mim, Liana, eu quero que você dê um curso e essa turma quer aprender. Eu vou dar. E vai valer a pena, porque as pessoas vão pagar e vai ser maravilhoso. E vai ter uma baita interação. Mas eu vou te falar que eu tô um pouco traumatizada de uma última turma que eu tive. Quem me conhece sabe, porque eu não guardo nada pra mim. Mas quem me conhece sabe. E foi hoje em dia o ensino tá um pouco complicado. Então, mediante algumas questões, se você reprovar um aluno, ele vai e bota na justiça, e aí você é o pagar para ter título, e aí né, Eliana? É o pagar para ter título. Então, a coisa...
eu acho que hoje em dia, para você dar um curso, hoje, para eu dar um curso, é aquilo assim, aquele grupo de professores que falam, de alunos que falam assim, a gente quer o teu conteúdo. São aquelas pessoas que me assistem assim, ó, que eles não conseguem nem anotar. Eles sugam o que eu falo, eles querem a minha experiência. E o que eu estava falando mais cedo, que a gente falou, se eu já tive alguma aula que eu fazia assim, hoje eu não fui bem, eu tive uma aula que eu estava chegando até arrepio, de tão legal, eu tinha mudado uma sequência de um negócio que eu sempre dava e eu quis mudar, eu tive um insight, eu falei, pô, mas... E aí eu fiz uns desenhos, e eu estava com uma mesa digitalizadora, então com essa mesa eu ia fazendo, eu me sentia minha mãe no quadro negro. Então eu fui fazendo, gente, eu juro por Deus, eu estava sentindo uns arrepios por dentro, porque aquilo estava tão fluido, eu queria tanto ser minha aluna naquele dia. Eu queria... Tanto que você tivesse uma professora como você na sua época. Eu queria, porque eu faço igual o Pintinho, eu mastigo tudo, faço na boquinha do aluno. Então eu tava... Aí, então, gente, não sei o que, né? Aí eu fiz alguma pergunta. Não sei o que. Ninguém responde. Cara, deviam ter 21 pessoas online. 21 pessoas deviam estar online me ouvindo. Eu estava falando uma coisa muito, muito, muito maneira. E aí, gente? Oi? Tem alguém aí? Caramba. Aí eu tinha... Acho que era a Jaque, eu não lembro quem tava. Aí eu falei, tá vendo? Falei, eu vou começar a falar uma receita de bolo aqui. E comecei a conversar, normal. A aula estava sendo gravada, porque nessa época eu gravava sempre, eu gravei um conteúdo meu incrível, que qualquer dia eu vou jogar no YouTube assim, vaf, do jeito que tá. Aula, se tivesse cabelo preso, do jeito que tá, bruto. Material maravilhoso, umas aulas incríveis. Para uma galera que... Cada um tem um problema, porque se você quer dar título para pro teu fracasso, você inventa um problema. Sim. Então as pessoas, tô cheio de problema, é o meu cachorro, não sei o que, a minha mãe, não sei o que, não sei o que. Eu não vou dizer que não existe um problema, gente, existe, todo mundo tem. Mas a tua vida é buscar problema, buscar solução. E aí, justamente, a tua solução, que é aprender para você crescer, para você ser mais, justamente o que é a tua solução, você corta. O que é a solução? Para que tu procurou aquele curso? Para que tá me pagando? E aí vocês simplesmente... Só que ali era uma troca diferente, Sandra, porque o que eu reparei, eu sempre trabalhei na dor do aluno, que é uma outra coisa que eu já sabia da aula muito bem, porque eu falava com a minha essência, que é o que você tem que buscar primeiro. Eu já tinha muito conhecimento, eu já tinha essência, eu já tinha carisma, eu já me preocupava pelas pessoas, eu já tinha disciplina. Então, naquela hora, eu tinha que fazer a propaganda. Tinha Instagram? Não tinha Instagram. Então era eu e Glaucia imprimindo a folha 4 vezes para poder conseguir fazer a dobra, para a Glaucia ir para os consultórios, botar embaixo das portas, para olharem a propaganda e a gente ter o primeiro curso. E aí já começa a tua dificuldade naquilo ali. Mas eram pessoas que vinham, eu trabalhei na dor. Então era um curso de atualização que tinha os seguintes conteúdos, que era uma coisa que você lia, parecia uma novela. Como você diagnostica? Quando na verdade, os cursos na época estavam assim, vinha um professor dava aula de banda, aí outro professor dava aula de fio, aí o outro dava aula de crescimento facial, aí o outro dava aula de colagem de bracket, aí o outro dava aula de histologia do dente. E os alunos ficavam assim, perdidos, especializações. Né? Perdidos. Quando eu entro com o meu curso, que foi em 97, primeira turma, depois do português, já foram os meus alunos todos do consultório. Alunos. Uhum. E aí todo mundo bolsista, né? E eu fui botando coisa e as pessoas vieram. Eram alunos que queriam. Os meus que vieram... Tem uma diferença. Queriam conhecimento, não queriam título. Conhecimento. Não queriam título. Conhecimento. Exatamente, que eu acho que isso é importante. Escuta, e aí eu fui muito mal acostumada. E a galera que estava pagando queria muito aprender ali, aquilo que estava ali. Só que eu percebi um público
desnorteado, porque era um público de gente que já vinha com a especialização. E que, como eu botava um conteúdo, que eu viajava muito, todo o dinheiro que eu tinha, eu viajava para buscar alguma coisa. Depois que eu dei essa aula lá em Portugal, começaram a me chamar para dar aula em tudo que é canto. E aí, quando em 2000 eu comecei a fazer o lingual, eu comecei a dar aula do lingual também, aí eu explodi. Viajei o mundo inteiro dando aula do lingual, e aí foi realmente barato, mas eu fui mal acostumada, Sandra, porque as pessoas vinham para mim porque queriam o meu conteúdo. Elas vinham para mim, elas não piscavam. Meus alunos tinham uns cadernos dessa grossura, de botar mensagem no final do caderno, eu quero, pelo amor de Deus, se alguém achar esse caderno, liga para tal, que Jesus te abençoe, mas não me deixa sem meu caderno. Por Deus, teve uma aluna minha que foi assaltada, levaram o carro dela e devolveram a mala dela inteirinha por causa do caderno. É sério, se estiver assistindo vai saber que é verdade. Então, assim, os alunos queriam. Então, e na minha época, para você montar uma especialização, porra, tu tinha que ter 12 cadeiras. Você tinha que ter registro, não sei o que lá, registro, não sei o que. Hoje tá tudo diferente, não sei o que lá. Então eu falei, gente, não. Deixa eu aqui quieta. Deixa eu ficar aqui que eu vou justamente... eu vou começar na dor de todo mundo. Então, tem aluna minha que até hoje me fala assim, Liana, quando eu te achei, eu botei a mão na Bíblia. Falei, Deus me dá uma solução. Eu virei e estava no jornal o seu anúncio. E eu tô aqui com o seu, que eu fiz muito anúncio em jornal. Muito, muito, muito. Minha avó falava, você só não come ovo de pato porque pato não canta. Então nossa, mas eu anunciava demais. Ela viu meu anúncio e veio. Então os alunos vinham com muito conhecimento desconexo. E aí eu começava, aí o diagnóstico, você falou, o aluno já visualizava, né, aquilo ali. E aí tal, porque o dente... E eu ia numa história, era uma novela. Mas eles não queriam perder um capítulo, e não tinha essa coisa de grava aula para assistir depois. Era porcamente uma foto com, sei lá, aquelas maquinazinhas digitais. Sim. Mesmo assim, quase ninguém tinha, 97, 98. Então era na base do caderno. Então eu dava aula e eu falava assim, anota aí. Meus alunos até hoje, André Otero, que estava comigo agora, falou, ele brincava assim, anota aí, explica aí. E ele fala umas coisas assim, visto que... Então, frases assim, e meus alunos com aquele livro, eles terminavam com um livro escrito. Eles queriam. Corta a cena. Liana fala assim, poxa, não estou fazendo nada, né? Acho que eu vou encerrar minha carreira. Ridículo eu. Vou encerrar minha carreira, vou fazer uma turma de especialização e fiz. Gente, eu vou falar para vocês que foi uma experiência ruim. Eu não gosto de falar de experiências ruins, mas tive alunos exemplares, 10. Alunos nota 10, tive uns 5. O restante eu não posso dar nota 10, por mais que eu ame todo mundo ali. Acho que se me jogassem hoje numa turma de graduação de ortodontia, eu ia deitar o cabelo, porque eu ia reformular o conteúdo, eu ia fazer o aluno sair de lá sabendo que é ortodontia, sabendo a relação disso tudo aqui com isso tudo aqui. Ele ia saber, ele ia sair de lá, não digo que eu ia influenciar não, para fazer orto, não. É tão lindo quanto outras especialidades, mas ele ia sair de lá sabendo o que é, sabendo toda aquela multidisciplinariedade da ortodontia com as outras especialidades. Mas ele ia querer aprender. E você trocar o ensino por uma pessoa que quer perpetuar o que você fez... É a melhor coisa, lindo. né? Agora, você está dando o teu máximo, você está sentindo arrepio no corpo. E o aluno está lá, ó. Sem prestar atenção no que você está falando. Aí ele faz assim, ó. E você fala, para... Você se sente totalmente idiota. E aí você tá falando aqui, e aí o outro ali tá no coisa, aí pega não sei o quê, anota, aí abre a bolsa, puxa, e você se sente desrespeitado. Eles não sabem que, para eles são mais um ali dentro da sala. Só que para mim, não. Para mim, quando a pessoa abria a bolsa e mexia, eu via que ela não tinha prestado atenção, eu pegava e repetia. Aí um dia meu filho, que estava me assistindo, falou assim, você está repetindo demais a aula. Eu falei, porque a galera não estava prestando atenção. Eu estava repetindo para que não tivesse prestando atenção, prestar. Ele falou, eu estava achando um saco. E ele estava prestando atenção. Meu filho. Não, super gênio também fazer o quê? Aquele ele já entrava na aula e fazia assim, Sandra, que vergonha. Que vergonha quando o Henrique fazia aula prática comigo. Que ele entrava, ele não era formado.
Ele estava na faculdade. E os alunos estavam lá começando a dobrar, ele pegava. Primeiro, comia o biscoito dos alunos todos. Ah, meu Deus. Aí depois ia lá, pegava o fio e fazia assim, ó. É assim, mãe? Aí eu olhava aquilo. Perfeito. Aí eu falava, onde esse moleque aprendeu isso, gente? É igual a Luísa, né? Aí, minha filha. Vambora. Tic, 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 tic. Aí ele fazia. Aí ele fazia assim, ainda tá fazendo, tipo, pros alunos. E eu morta de vergonha. Aí eu falava, porque é filho de ortodontista. Tá treinado. Não, moleque nato. Aí ele achava um saco a aula. Por quê? Porque ele chegava, ele olhava, ele pegava tudo de primeira. E fazia os trabalhos e ia embora. A Luísa chegou ao ponto de... Ela vai nos treinamentos, né, nos hands-on de implanto, e ela fala assim... É desse jeito, olha, a posição tridimensional... A Luísa tem 13 anos, o Henrique ainda estava na faculdade, né? A Luísa tem 13 anos e uma vez ela foi na faculdade comigo e eu estava fazendo um hands-on sobre uma aula sobre tomografia, instalação de implante, né, digital, planejamento, e os alunos não sabiam usar o software. E aí ela olhou para mim e falou, fez só balançou a cabeça e ela começou a circular na sala. E eu fui prestar atenção no que ela estava fazendo. Quando eu vi, ela estava sentada, instalando o implante. E aí eu, Luísa, o que você está fazendo? Não, mas eles não sabiam. Eu falei, minha filha, você também não deveria saber. Aí ela, mas eu sei. Por quê? Porque vê, né? Tá então vendo? acaba aprendendo. E isso estimula, né? Estimula. E assim, a gente já está caminhando aqui pro final da nossa conversa, né? Que eu acho que foi maravilhosa. Pois é, a gente quer mais, né? Eu queria Não, a gente encerrou os assuntos todos, vamos lá. Não, mas eu acho que... ser professora a gente já começou a falar, então a gente já vai dar mais dicas depois. Sim. Mas a gente já falou. Sim. Precisa saber conhecimento, Não, e outra precisa ser coisa, treinado, precisa saber oratória, precisa saber não falar um monte de besteira. Nada de saber perder o assunto. Tá. Não, gente, o professor tem que saber falar. E assim, eu queria mais tempo, queria que tivesse me dado mais tempo. Cacete, se te deu 20 minutos, 20 são minutos. 20 minutos, não adianta. Dá é desrespeitoso. É didática. Sim. Você saber o teu início, meio e fim, quanto tempo você vai levar. E acabou. Tem que ser treinado, tem que desse ser treinado. jeito. Então esse assunto a gente foi navio. Navio, vocês vão saber as informações depois. Toda vez a gente vai estar falando um pouquinho. Navio é nosso xodózinho hoje. Xodó. Não foi o meu maior sim, não foi o meu maior não foi o meu maior nada. É mais uma das minhas aventuras. Mas foi onde eu vivi um dos maiores momentos da minha carreira, gente, tá? Mas é muito bom, muito bom. E tem umas diferenças aí, porque da primeira edição para a segunda, para a terceira, deu muita diferença. Na próxima, a gente encaixa ele de novo no meio do caminho e conta dele de novo. E aí eu tenho uma questão aqui para falar com você. Ai, meu Deus do céu. Qual é o seu maior orgulho como docente? Quando eu explico, entendem. Que você consegue transmitir. Meu maior orgulho, eu poderia falar, óbvio, meu aluno tal, ou vários professores que me inspiraram horrores, mas meu maior orgulho, cara, eu posso dizer que eu tenho orgulho de mim? Eu tenho orgulho de você, eu ia falar isso agora, eu tava esperando a deixa. Eu tenho. Porque assim... Porque eu acho que eu explico direitinho. Liana, volto a dizer. Eu tenho. Existem pessoas que têm o dom. Tá? Ensinar não é fácil, tá, gente? A gente transmitir o conhecimento não é fácil. Eu concordo com a Liana que a gente pode sim se transformar num professor, ser treinado para ser professor. Mas quando a gente consegue conectar o amor que a gente tem pelo que a gente faz, transferindo isso de forma adequada, é diferente, tá? Então, o conhecimento, ele entra no aluno de uma forma diferenciada. Então, assim, eu trago essa pergunta para mim agora, meu maior orgulho como docente é ver meus alunos se tornando professores, mas não aquele professor que quer usurpar o lugar do outro, ou quer... fingir ser quem não é. Eu tenho da mesma forma como você, pessoas que querem se vestir igual, querem se comportar, até o gestual. Mas não vem de dentro, entendeu? Então fica uma coisa meio artificial. Eu acho que quando a gente conecta tudo se torna melhor. Então, eu quero incentivar, sim, que a gente tenha mais professores. Quero mesmo.
mas professores de verdade. Não aqueles professores que cobram mentorias estratosféricas só para poder se intitular professores, e quando a gente vai estar ali na técnica que eles querem passar, não ser nada daquilo que ele está vendendo, tá? Então, acho que a gente tem que conectar isso. E eu tenho o maior orgulho de você. Eu tenho o maior orgulho de hoje eu poder me intitular sua amiga, sabe? Eu tenho uma admiração absurda pela pessoa que você é, pelas broncas que você me dá, pelos conselhos que você me dá, pelos medos que a gente supera junto, como esse que a gente está vivendo agora, de estar aqui falando as nossas... Abrindo o coração. Abrindo o nosso coração. E todos os episódios que a gente tiver, que eu quero muito que esse projeto seja muito, muito... né? Proveitoso para vocês que estão ouvindo e para gente que está abrindo o nosso mais coração. O nosso não é coração fácil para gente, forma, né? Com experiência. Sim. A gente vai trocar experiência. E de uma forma serena, não é? A gente vai trazer outras pessoas para cá. A gente não é só sobre odontologia. Óbvio que nós somos 2 dentistas, mas nós somos mulheres, donas de casa, mães. Ela vai dar umas receitas, ela vai ensinar a cantar. E a gente quer até isso, gente, a gente quer transferir para vocês, como a gente consegue equilibrar isso tudo. E aí, eu te pergunto, aliás, eu quero que você complete essa frase. Ai, meu Deus. Sandra, não faz isso comigo, não é justo. O seu legado, qual é? Porra, eu acho que eu ia precisar de umas 10 horas para te falar meu legado. Mas eu deixo muita coisa. Eu vou melhorar essa pergunta. Eu deixo... Nossa, meu legado eu deixo muito. Eu vou melhorar essa pergunta. Qual é o legado que você acha que eu vou deixar? Porra, Sandra. Eu acho que você é meio que nem eu. Você prepara a gente. Você forma gente. Você forma caráter. Você forma... O exemplo, né? As pessoas pra gente são molas propulsoras. Então, o legado que você deixa, eu acho que é um pouco de você dentro de cada um. É um pouco da Sandra dentro de cada um. Exemplo de força, exemplo de eu quero, eu faço. Que você fez aqui com a gente hoje. Mas é o eu quero, eu faço. Eu acho que esse legado é tudo. Eu venço. Eu sou. Eu sou tudo um pouco e não sou ruim em nada. Porque as pessoas falam assim, quando você é tudo, você não é nada, né? Se você... Alguma coisa você vai fraquejar. E aí a gente vai olhando os setores da vida da pessoa, a gente fala, gente, tá dando tudo certo. Por mais que a gente tenha os BOs nossos pratinhos para equilibrar, um dia esse lado aqui tá mais sensível, um dia esse lado tá mais sensível, um dia eu choro um pouquinho por causa disso, um dia por causa disso. Mas se a gente olhar a nossa vida assim, ela tá... Nossos pratinhos estão bem equilibrados. Então, isso aqui é nosso maior legado. Porque as pessoas que nos olham, nós somos um baita de um exemplo. Porque olham, não, duvido ela ser bem casada. Pô, Não, duvido ela amar o marido dela. Ama. Sério, né? Não, mas ela é feliz, né? Porra, caramba. Ela tem paz em casa. Ela não faz a paz, não tem lugar nenhum, ela é a bagunça o tempo todo. Mas ela é feliz, ela mora onde quer, mora. Ela tem o cachorro que tem a bagunça, tem consultório, tem tudo, os filhos, tudo, tá tudo bem. Glória a Jesus, né? Tá tudo bem, e eu vejo isso em você. Que por mais que a gente tenha as nossas... Quando a gente tá achando que tá perdendo equilíbrio, aí fala com outra vai te levando, diz que passou também, que foi assim que resolveu, e é assim que a gente vai. Então, o legado para mim, o que você... Eu gosto muito de estar com você, um dos motivos é esse, eu gosto de estar com pessoas que me puxam. Você não tem que estar com pessoas que ou te freiam, ou te menosprezam, ou que de alguma forma te limitam. Cara, você tem que andar com gente que pegue tua mão e fala assim, vai, e sobe, brilha e vai. Então, o teu legado para as pessoas que te interpretam como você é, que
que tem a oportunidade de conviver com a Sandra, que a gente tem, que não é todo mundo que tem essa oportunidade, mas eu sei que teus filhos, teus amigos, porque a Sandra que está aqui é a Sandra amiga para todo mundo. Não é um privilégio meu, ela é amiga, assim, das pessoas que querem ser amiguinhas dela. Então, se vocês quiserem, o telefone está aqui, Sandra, como amiga, porque é uma excelente amiga, a qualquer hora, a qualquer momento, vocês podem... Até às 3 da manhã, quando a gente está querendo dividir alguma coisa. Durante o jogo, quando você fala, Sandra, sonhei com você, Sandra, não sei o que, Sandra, olha, quero outra edição, vamos fazer outra edição, Sandra. Então, sim. Eu acho que seu legado é isso, é você. É um pouquinho de Sandra para cada um. Fica, você é muito especial. Você é uma pessoa muito especial. E você sabe o quanto eu te respeito profissionalmente, né? Então, assim, eu não sabia de nada disso, que ela era minha... Aliás, eu vou falar uma coisa para encerrar. Eu não sabia, Sandra, eu não conhecia Sandra, milhões de anos atrás. E aí uma pessoa do nosso convívio falou, porque eu adoro a Sandra. Falei, quem é essa Sandra? Anos atrás, Sandra, tem, sei lá, uns 10 anos. Aliás, Sandra e Daisy. Daisy Amaral, que vai estar aqui com a aqui. gente. A Daisy vai vir aqui. Calma. Aí nós duas não vamos conseguir nem falar. Não vamos conseguir nem falar. Por isso que foi bom a gente falar bastante, porque não vamos conseguir falar mais. Sandra, que Sandra? Quem é Sandra? Não, ela dá uma aula. Mas ela dá uma aula, que aula? Não, porque ela explica, eu falei, que explica o quê que ela explica? Não, porque Sandra é bonita, linda, loura, linda. E o que porra é essa de Sandra? Sandra, e como é que foi? Não e aí a gente se encontrou uma vez. Como? E ali foi um olhar, aquele olhar de eu já te conheço. Eu não lembro, E que não foi dessas vidas, eu sempre falo isso. Mas é que nem do Renato, eu também não lembro muita coisa, assim. Porque nada... não precisa. E é engraçado, Eliana, porque assim, respondendo assim, transferindo para mim a pergunta do legado que você vai deixar, é esse de marcar a vida das pessoas. De em algum momento as pessoas falarem assim, a Liana falou isso para mim, a Liana me ajudou, eu convivo com você demais e você ajuda as pessoas, e uma coisa que a gente já conversou assim, né? Sem esperar nada em troca. Nunca. E eu acho que isso é difícil hoje em dia, porque as pessoas estão sempre querendo fazer alguma coisa para poder, receber alguma coisa. Muita gente tem dificuldade de me entender, porque eu sei alguns nomes assim de pessoas que devem pensar assim, o que essa mulher quer? Porque eu ajudo tanto, porque eu gosto tanto daquela pessoa, eu quero... Qualquer coisa que eu veja como oportunidade, eu vou e falo, você quer isso aqui? Você quer aparecer não sei aonde? Você quer não sei o que lá? A pessoa deve pensar que essa mulher quer. Não, e é legal, porque assim, por exemplo, eu convivo também com a Julie, que é sua filha, e é tão bonito ver a Julie ser a profissional que ela é, de uma área que é totalmente diferente da sua, ter o destaque que ela tem dentro da área dela. E as pessoas quando falam assim, foi até engraçado que eu te contei isso, né, que... Vamos trazer elas? Vamos, por favor. Vamos botar Luiz e Julie? Por favor. Pronto, depois a gente põe os meninos. Isso. E é legal, porque a Julie foi dar uma aula lá na faculdade, eu dou aula na Unigran Rio, e aí as pessoas falaram assim, nossa, ela é maravilhosa, que não sei o que e tal. E logo em seguida a Liana foi em outro evento. E aí perguntaram, ela é de que área? É da ortodontia. Ela é a mãe da professora Juliana Pinheiro. Tá, professora Julie. Eu um dia fui... A Júlia era filha da doutora Eliana. Sim, agora é o contrário. Não, eu fui para um congresso em Campos. Aí tô lá, tava todo mundo assim num canto e tal. Aí vem uma galera assim, você é a mãe da Júlia? Eu acho que é esse o legado, Liana. É de você marcar a vida das pessoas. Como você marcou a minha de verdade. Naquele dia que eu te vi deslumbrante entrando no congresso, eu falei, caraca, que mulher. Foi dia da bateria? Foi, dos fogos. Então um não meu, tá aí. Você queria um não? Um não me convidaram para esse congresso. Aí na época você podia se inscrever para tema livre. E aí eu peguei e escrevi 4 temas, os 4 foram aprovados no horário em sequência. Eu levei um ônibus daqui do Rio de Janeiro, porque se ninguém me reconhecia como profissional,
Eu ia me reconhecer, levei um ônibus, adesivei o ônibus inteirinho com a minha foto assim, que eu tinha na coisa até agora, adesivei o ônibus com a minha foto assim. Lá fui com o ônibus escritório todo antilingual, pá, grandão. E fui pro congresso, parei o ônibus na porta do, não sei se era Expo Norte Sim, ou Expo Center sei lá, Norte. um desses. Parei o ônibus na porta, com a minha foto assim, com a mão no queixo, coisa mais linda. Alunos meus, Rogério, André, Flávio, todo mundo entrando com umas caixas de som. Fiz uma... Olha, gente, isso, sei lá, Anos atrás. 2000... Tem muito tempo. 2000, 99, sei Sim. lá. Não, mentira. Deve ser 2002, 2001, 2002. Porque eu lancei o livro em 2002 e foi antes. Cara, a gente entrou... Eu preparei com o marido de uma... Na época tinha sido uma aluna minha de lingual. A gente preparou uma trilha sonora que era com samba. Tum, 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 tum. E eu botava o lingual, um monte de lingual. Eu com professor internacional, Liana na Escócia, na Inglaterra, não sei aonde, na Austrália. E aquele samba, gente, parei o bagulho. Porque eles entraram com o som... com aqueles monte de fio, né? Na época não tinha nada Bluetooth, nada disso, aqueles fios desenrolando, cada canto, passou o fio, botou no meu notebook. Nossa, Sandra. O Expo, sei lá qual foi, fez... Cara, todo mundo fez só assim. E aquele samba, aquela coisa louca, eu entro um terno lindo, uma roupa linda, alegre, falando sobre o que eu tava fazendo de melhor, uma alegria dentro do peito. Cara, explodiu aquele troço. Foi incrível, foi incrível. Então, assim, quando eu não me engoliam também, eu ia, porque eu queria me mostrar. Se você não gostava de mim sem me conhecer, você tinha que me conhecer pra poder opinar. E aí foi assim que eu fiz. Então é isso, gente. Queria agradecer. Liana, obrigada por ter entrado na nossa loucura. Gente do céu, eu não entrei em nada. Ela marcou, ela agendou, ela fez e só me comunicou. E eu fui pega num momento e fiz assim, tá bom, perfeito. Perfeito! E depois é que eu vi o que eu tinha feito. E eu acho que foi maravilhoso, né? Vocês vão dar a opinião de vocês aí nos comentários, vocês vão dizer o que vocês acharam. E cá entre nós... Coisa ruim não escreve não, tá, não escreve gente? mesmo não, boa. tá? Porque assim... só coisa boa. Guarda o que é seu de ruim. Isso. Não vou falar porque eu sou educada. Não, mas guarda. Mas guarda, tá? E aí eu queria que vocês colocassem aí nos comentários... Cá entre nós, quem você gostaria de ver aqui, sentado, entre nós? Ó, Deise Amaral, Karina Doro. Mário Grossman vai ter que sentar aqui. Vai, Mário Grossman, por favor. Nós vamos ter uns nomes. José Rodolfo Verbicário. Verbicário, Jesus. Né? Eu tenho que contar com o meu conhecimento. As nossas filhas, a Juliana Pinheiro, a Luísa. Tem. Né? Essa galera vai sentar aqui. Os nossos maridos também, eu acho que é super válido. Eles. Porque... Vamos entrevistar eles, já pensou, gente? Mas não é O que eles vão falar da gente? Não é um programa de amiguinhas, não, gente. A gente quer que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês querem que a gente aborde. Mas é sem nenhum tipo de venda mesmo. É de cabeça aberta, de coração aberto também, para a gente poder falar quem a gente é e mostrar para vocês que é possível ter uma vida real, verdadeira, ter sucesso, sem a gente fingir nada. A gente pode ser de verdade, pode ser feliz, pode fazer um arroz gostoso, né? Pode ter um cachorro grandão, pode, né? O Fred, que estava aqui até agora e que ele foi dar uma volta. Foi dar uma voltinha. E tá tudo certo, tá? A gente tem as nossas nuances, as nossas diferenças, mas a gente tem muitas qualidades e a gente quer trazer pessoas assim também, que são reais, que são de verdade, para poder dividir com vocês, tá? É isso. Então, aguardem aí os próximos... Missão cumprida, primeira edição, missão cumprida. E os próximos episódios vocês vão ver aí. Acompanhem. Um beijo em cada um de vocês. Até lá. Beijo. Dá um beijo aqui. Obrigado. Viu? Pronto. Fizemos. Falamos alguma coisa daqui? Nada, mas não precisa. Não precisa. Sem roteiro. Sem roteiro. Entre nós, sem roteiro. É isso.